Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Bem-vindo ao programa Conviver. Você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso canal mundomaior.com.br. Você está no programa Conviver, para conviver com outras religiões, outros religiosos que atendem ao nosso convite. O nosso programa está sendo gravado. Eu quero agradecer as sugestões, críticas, comentários recebidas por intermédio do nosso e-mail, Afonso Moreira Júnior, por extenso, @gmail.com. Nosso convidado de hoje está aqui atendendo sugestões recebidas por intermédio do nosso e-mail. Na pauta do programa de hoje é a Igreja Evangélica Ministério Habitar. Antes de apresentar o nosso convidado, eu quero agradecer na produção Alex Monteiro, no apoio à produção Thaís Cabenguele, na divulgação Silvana Zandomeni, nos trabalhos técnicos Rogério Palma, na edição Edi Pontes, apresentação Afonso Moreira Júnior, supervisão de Guiomar Santana. Nós estamos aqui com Leandro Rodrigues, pastor sênior da Igreja Habitar, que atendeu o nosso convite. Tudo bem, Leandro? Olá, pessoal. Olá, doutor Afonso. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar participando e passar essa tarde com você nesse bate-papo, né? E que todos possam, né, ser abençoados pela nossa conversa que nós teremos agora. Muito bem. Leandro e Afonso, vamos dispensar as formalidades. Olha, Okay. o nosso querido Leandro Rodrigues é pastor sênior da Igreja Habitar. Ele é teólogo, palestrante, diretor do projeto Fase de Ação Social. Ele vai falar um pouquinho a propósito desse projeto depois, mas eu gostaria de começar com muita curiosidade para que ele contasse para nós os princípios que nortearam a fundação dessa Igreja Habitar. Quando que ela foi fundada, quem foi o fundador, qual foi a motivação para que esse trabalho religioso começasse, Leandro? Então, a Igreja Habitar, ela nasce com uma proposta diferente das demais igrejas evangélicas, ainda que a Igreja Habitar se considera uma igreja evangélica protestante, mas nós nos diferenciamos das demais igrejas. Por quê, Afonso? Porque na minha caminhada, eu nasci num lar evangélico, na minha caminhada eu percebi o quão, na grande maioria da igreja evangélica no Brasil, o quanto ela é preconceituosa, o quanto ela é fundamentalista, né? E nessa caminhada dentro da igreja evangélica tradicional, eu percebi como a igreja ela mais jogava as pessoas para fora do que trazia para dentro as pessoas. E principalmente a comunidade LGBTQIA+, onde o maior núcleo, né, o maior movimento de preconceito, né, fundamentalista, principalmente contra a comunidade LGBTQIA+, é a igreja evangélica. A igreja evangélica produz isso. E na minha caminhada, eu percebi o quanto que a igreja evangélica se distanciou dos ensinamentos de Jesus, que sempre pregava amor, abraçava, caminhava, levantava o caído, cuidava de órfãos e viúva, fazia um trabalho totalmente diferente com aquilo que eu estava percebendo, né? E nessa caminhada eu vi muitos amigos meus que eram homoafetivos passar por torturas psicológicas, a chamada cura gay, né? Amigos meus que até tiraram a sua própria vida por achar
que a sua sexualidade, a sua orientação levaria para o inferno. E como eles não conseguiam mudar, reverter a sua orientação, muitos começaram a tirar suas vidas. Por quê? Porque era expulso das suas famílias, era expulso da igreja, era envergonhado na igreja. E vendo tudo isso, né, isso começou a mexer muito com o meu coração. E nos Estados Unidos, na década de 1960, um pastor batista chamado Troy Perry, que se assumiu homossexual, ele criou um movimento chamado Igrejas Inclusivas, onde entendeu numa Bíblia de mais de 3.000 e poucos versículos que existia só 5 textos que eles eram usados para condenar a comunidade LGBTQIA+. Então, dentro dessa visão de acolhimento, de olhar a Bíblia com outro olhar, um olhar mais contemporâneo, entender que a Bíblia foi escrita numa época, né? Entender que aqueles textos que são usados, eles estão fora de contexto, uma hermenêutica mais profunda se criou nos Estados Unidos e depois veio para o Brasil um movimento chamado de igrejas inclusivas, igrejas que começou a aceitar a comunidade LGBTQIA+. E em 2020, Afonso, eu já era pastor de uma outra igreja inclusiva, mas era uma igreja inclusiva que ainda tinha muita visão da tradicional. Por exemplo, na minha ex-igreja inclusiva, eu jamais poderia estar conversando com você aqui, para você ver como que é a visão deturpada deles. E em 2020, nós decidimos, não eu, né, mas um grupo de 7 amigos, decidimos começar um novo movimento realmente diferente daquilo que a gente estava acostumado a ver, né? Um movimento para acolher, para ajudar o necessitado. Por isso que o Projeto Faz é um pilar da igreja. E em 2020, dia 15 de março de 2020, nós fizemos o nosso primeiro encontro com 16 pessoas num salão de danças lá na Vila Mariana. E quando a gente saiu daquela reunião, Afonso, a gente ligou os nossos celulares e vimos que a pandemia estava dominando e o governo estava mandando fechar. E aí a gente pensou, poxa, agora que a gente começou o movimento, e quando a gente saiu, tinha tido, acho que a primeira morte no Brasil. A gente nem tinha ideia do que viria pela frente. Mas aí o que nós fizemos? Nós começamos os nossos trabalhos nas redes sociais. Fazíamos reuniões nas redes sociais e muitos homoafetivos, muitas pessoas que se identificavam com a nossa mensagem começou a seguir. E a gente começou mesmo online, principalmente na época da pandemia. E eu digo, Afonso, que o maior desafio nosso é fazer uma desintoxicação, né? Porque muitos jovens chegam aqui com muita pressão, muita lixo religioso, achando que vai para o inferno, achando que não tem mais jeito para ele, não tendo uma perspectiva de futuro, pessoas que são machucadas, feridas, porque os pais expulsaram das suas casas com 14. Pensa, meu filho tem 16, eu acho ele uma criança ainda, inocente, mas muitos com 16 anos foram jogados para fora das suas casas e com a única alternativa, Afonso, a única alternativa que eles tiveram foi a prostituição. Então nós viemos acolher e mostrar para essas pessoas que Jesus não tem nada a ver com o que a igreja evangélica fez com eles, que eles usaram o nome de Jesus, mas eles não eram seguidores de Jesus. E nós começamos essa proposta de trazer esse povo que era excluído de outras igrejas, porque tem muitos homoafetivos que saía da igreja por causa da sua sexualidade, mas não queriam para outra religião. A gente sabe que tem muitos homoafetivos que foi para o kardecismo, por ser mais aberto, né, mais acolhedor, foram para as religiões de matriz africana e até para o budismo. Mas tem aquelas pessoas que se identificavam
com a mensagem, né, evangélica e não quiseram ir para outras religiões. Então, a proposta da igreja foi acolher essas pessoas, trazer e dar um novo rumo, uma nova perspectiva e fazer a gente sempre fala, Afonso, fazer da igreja habitar um lugar seguro para essas pessoas. Um lugar seguro para habitar. Isso, para Olha, habitar, isso mesmo. eu queria aqui lembrar aqueles que estão chegando aí agora, nós estamos com o pastor sênior da Igreja Habitar, Leandro Rodrigues, na pauta do programa de hoje, Igreja Evangélica Ministério Habitar. Afonso, é só igreja habitar, não tem ministério, é só Não tem igreja habitar. ministério. Então vamos tirar o ministério. Agora é o seguinte: o sujeito chega lá, a pessoa chega lá, o interessado, fica sabendo, geralmente é a propaganda de um para o outro, é a propaganda oral, né? Ou pela internet, pelo Facebook, pelo site. Como essa pessoa é acolhida? Ela passa por uma entrevista, ela passa, digamos assim, ela é recebida, orientada, ela recebe o que ela recebe nesse primeiro instante em que ela está adentrando a igreja habitar? Então, quando é um bom frisar que a igreja habitar ela não é uma igreja gay, né? Que a gente se confunde com isso. Não, ela é uma igreja de Cristo aberta a todos. Então, aqui a gente tem heterossexuais, gays, lésbicas, trans. A gente tem todo tipo de pessoa, rico, pobre, negro, branco. Aqui é uma igreja para todos, né? E quando a pessoa chega aqui na igreja habitar infelizmente, Afonso, muitos que chegam aqui não chega porque a maioria, a grande maioria, não chega porque tá tudo bem a vida, né? Ai, eu tô feliz e eu vou lá. Não, muitos chegam muito machucado. E eu costumo dizer que todo líder religioso ele deveria ser psicólogo, porque tem coisas que a gente sabe que não é espiritual, né? A gente entende que é traumas do passado. Então, a primeira coisa, quando a pessoa chega na igreja habitar, né, ela passa o que nós chamamos de um gabinete pastoral, né? Um bate-papo igual a esse. Então, um pastor, né, faz um bate-papo e a gente começa a conversar e ela conta a história dela, porque dependendo da história dela, a gente consegue identificar alguns pontos para poder estar ajudando ela, né? E a gente consegue identificar principalmente se é algo psicológico, se é traumas do passado. E se é traumas do passado, né, a gente começa a fazer esse trabalho, né, de recuperar, de trazer a autoestima, porque às vezes não tem nada a ver, ô Afonso, a maioria não tem nada a ver com religião. É coisas pessoais que aconteceram, traumas. E a gente começa a trazer essa visão para a pessoa ela pode ser feliz, que ela pode casar, ela pode ter filhos, ela pode ter um emprego, ela pode fazer faculdade. Então a gente começa a fazer esse trabalho, né? E depois tem o que nós chamamos de discipulado, né? Que é para a pessoa conhecer as doutrinas básicas da igreja, a história da igreja, para ver se também ela se identifica, né? E depois que ela termina esse processo, tem como uma boa igreja tradicional, a gente tem a nossa confissão de fé, que ela faz no culto, e depois ela já pode participar dos diversos ministérios, que nós chamamos de ministérios, aqui dentro da igreja habitar, né? Louvor, dança, projeto faz, então ela pode participar. Mas é sempre bom falar que o trabalho não é fácil, o trabalho chega a ser bem intenso para poder a pessoa chegar num nível que ela esteja assim confortável, se sentindo segura. É como se fosse uma mulher, o Afonso, que viveu muitos anos debaixo de um machismo do seu marido, onde ela só soube cuidar de casa, ela não teve contato com o mundo exterior, era aquele marido opressor que batia, que fazia isso. E quando ela se sente liberta, ela fica sem saber o que fazer, porque ela não sabe fazer outra coisa, ela não sabe o que fazer. Então a gente começa a realocar ela. Claro, tem a parte espiritual, tanto espiritualmente como, né, socialmente.
Muito bem. Toda religião tem um livro sagrado. E, naturalmente, os evangélicos, eles focalizam muito os ensinamentos doutrinários no Antigo Testamento. Como é que fica o livro sagrado da Igreja Habitat, Leandro? Nós cremos, como nós seguimos os cinco solas da Reforma, né? No caso de um dos solas é o sola Escritura, né? Somente a Escritura. Mas nós, apesar de acreditarmos no sola Escritura, que ela é Escritura, né? Que é a revelação de Deus que Deus deixou para os dias de hoje, nós acreditamos que ela deve ser lida, olhada e examinada pelo olhar de Jesus. Então, Jesus é a chave hermenêutica de toda a Bíblia. Então, o exemplo, você citou o Velho Testamento, que infelizmente os evangélicos é muito chegado, mas, por exemplo, teve o episódio de Moisés. A gente só consegue entender aquele episódio olhando pelo olhar de Jesus, né? Então, a gente sempre foca em Jesus. Jesus, para a gente, é a chave hermenêutica. E entendendo também que a Bíblia ela foi escrita para uma época, dentro de um contexto, que nem tudo é literal ali. A gente entende que nem tudo é literal e nem tudo é para o nosso tempo. Eu costumo dizer que toda a história bíblica ela não deve ser levada ao pé da letra, mas sim o que a mensagem em si ela pode trazer para os dias de hoje. E sempre atualizar a mensagem bíblica para os dias de hoje. Leandro Porque se a Rodrigues. gente for, ô, Afonso, porque se a gente Oi. for olhar com esse olhar literal, a gente já sabe o desastre que foi na humanidade, né? A gente sabe que usaram a Bíblia para apoiar a escravidão, para apoiar o machismo. A gente sabe o que fizeram, né? Como usaram a Bíblia para tantas atrocidades. As maiores. Hitler era um protestante, né? Hitler era cristão, quer dizer. Hitler foi influenciado pelo livro de Martinho Lutero contra os judeus. Então a gente sabe o que um livro mal lido pode se tornar. E continuam usando. Você disse que Continua usaram, usando, continuam usando. continua Leandro usando. Rodrigues, você disse que muitos daqueles que procuram a Igreja Habitar pela primeira vez chegam na igreja machucados. Naturalmente, a expressão é machucados moralmente, do coração, espiritualmente. Você saiu da igreja evangélica tradicional. Você saiu machucado? Como eles machucaram você? É que assim, eu saí muito machucado. Por quê? Porque eu nasci numa igreja tradicional, né, a maior igreja evangélica do Brasil, que é a Assembleia de Deus. Nasci, meus tios, irmãs, são tudo pastores da Assembleia de Deus ainda. E é claro, né, hoje eu sou bem mais velho, mas na época a Assembleia de Deus era muito mais rígida do que é hoje, inclusive de roupas, vestiduras. Então eu vivi num momento de muita opressão. é, e eu entrava em conflito por causa da sexualidade. Então eu olhava e amava Jesus, queria seguir a Jesus, sou apaixonado por Jesus, mas eu carregava algo que Jesus, na visão deles, odiava, abominava. Então, e dentro do púlpito, a gente ouvia naquela época, não sei se agora é, porque há anos que eu não vou, mas a gente ouvia muitas palavras de condenação. Se ouvia mais nos púlpitos da igreja, na Assembleia de Deus, na época, existe um culto chamado culto de doutrina. Mas esse culto de doutrina não é para falar sobre doutrina, é para falar sobre costumes. E nesse culto de doutrina era assustador, humilhava as pessoas, era algo muito. Então eu fui muito humilhado. E a minha última igreja que eu participei, eu tinha um pastor que ele me chamava de filhão, Afonso. E meu pai se separou da minha mãe, eu tinha muito cedo. E eu sempre via meu pai, né? Só que meu pai nunca, ele teve presente, mas ele estava presente, mas ausente. Eu tinha contato, mas ele não era um pai presente. Então, chega um pastor, e o pastor, na visão evangélica,
naquela época era nosso super-herói, era o paizão. Então ele me chamava de filhão, e essa igreja ele era um pouco mais liberal. Ele me levava para o estádio de futebol para assistir o São Paulo, me chamava de filhão, né? Sou São Paulino, tá, gente? Então, então ele me chamava. Então eu me senti nele um refúgio. Só que quando outros meninos, jovens, adolescentes na igreja, que ele também chamava de filhão, e assumiram a sua sexualidade, ele simplesmente jogou para fora, ignorou aquela paternidade que a gente encontrava nele. É, Rapidamente foi dissolvida. Então eu comecei a perceber, Afonso, que aquilo ali era só uma máscara, porque para muitas igrejas e até religiões, você é enquanto você está. Porque no dia que você não estiver lá dentro, você não faz mais parte, você ignora. Então eu fui muito machucado. Claro, eu tive muitos momentos bons. Tem muita pessoa boa, tem pessoas maravilhosas, a grande maioria é maravilhosa. Mas quando eu sinto é mais a liderança. A liderança pecava muito nessas questões e me machucaram muito. Graças a Deus, minha família sempre teve uma cabeça um pouco mais aberta. Porque se eu tivesse nascido numa família um pouco mais tradicional, eu acho que eu nem estaria mais aqui, Afonso. Meu Deus Porque, do céu. você chegar, Afonso, e você ver jovens chegando em você naquela época e falando assim: por que que Deus não tira esse sentimento de mim? Não era mais fácil? Eu amo ele, ele diz que faz tudo pelos seus filhos. Não era mais fácil ele tirar para mim continuar? Então, você ouvir isso, você não tem resposta, porque pela lógica da época era Jesus é um cara que cura, que liberta, que faz tantas coisas, e a gente via na igreja pessoas que usavam drogas não usa mais, pessoas que fumavam não fuma mais, pessoas que bebiam não bebe mais, mas a gente nunca viu um ex-gay. E os ex-gays que aparecia, a gente sabe que era só uma roupagem, que era uma questão de tempo, voltava. E eles chegavam chorando e a gente não tinha explicação na época. Por que que Deus não faz? Porque não era mais fácil Deus tirar o sentimento e ele casar com uma mulher? Então, nesse conflito que se mexe agora com a sua cabeça, pensa nisso, mexia com a cabeça deles. E fora essa pressão psicológica, religiosa, tinha a questão familiar. A família era homofóbica, a família era preconceituosa. Aí tinha os amigos de fora da rua, então era toda aquela pressão. Chegava um momento, e naquela época a gente não tinha, como hoje, ajudas psicológicas, né? Hoje tem mais acesso, mas naquela época não tinha. E aí o que que acontecia? Tentava-se o suicídio a primeira vez. Geralmente o suicídio a primeira vez era um fracasso. Só que na segunda vez era fatal. E eu fico muito triste, Afonso, de ter tantos amigos, tantas pessoas queridas que tiraram a vida acreditando que a sua sexualidade era pecaminosa. E eu costumo dizer que o sangue desses jovens ainda clama, porque por isso que a responsabilidade minha, a missão que eu creio que Deus me colocou aqui na Terra, foi realmente para não só para a questão, Afonso, não é existir mais uma igreja evangélica. O que mais tem igreja evangélica? Tem ruas. Se você pegar Celso Garcia, tem 500. Não é, a questão não é essa. A minha missão foi não deixar que esses jovens morram mais. Não deixar que esses jovens tirem as suas vidas tão cedo, tirem as suas vidas. Então, essa é a nossa missão e esse é o nosso propósito. E hoje, graças a Deus, eu estou vendo um movimento, ainda que o fundamentalismo cresceu, ainda mais nesses últimos 4 anos, com a política, mas a gente também tem visto muitas igrejas tradicionais que estão começando a mudar. E um deles foi o que a gente estava na segunda-feira lá no Ministério Público, no Diálogo Interreligioso, que é o pastor Ed René, que é de uma grande igreja aqui, que ele já está
meio que, né, devagarinho, entendendo essa questão e começando a acolher a comunidade. Quando eu digo acolher, eu não digo só a comunidade, né, LGBT, mas eu estou falando todos aqueles. Uma mulher, o Afonso, que foi abusada sexualmente, mesmo casada pelo seu próprio marido, que foi estrupada pelo seu marido várias vezes e depois o marido arranjou uma mulher mais nova e jogou ela, e ela, com uma certa idade, nunca trabalhou e ela se sente perdida com filhos nos braços. Então, essa é a nossa função, acolher todas essas pessoas. Muito bem colocado, Leandro, muito bem colocado. Se eu E estiver falando muito, você me corta, não, tá? não, pelo amor de Deus, tem que falar mesmo. E é isso que nós queremos. Nós queremos ouvir e aprender com você, conhecer a igreja Habitar e os seus propósitos. Agora, a mídia, você sabe como é que é. As coisas pegam como fogo no mato, as coisas pegam como fogo no mato. Sim. Eu gostaria que você comentasse, eu nem vou entrar em detalhes, fica por sua conta, estas duas frases que andaram circulando por aí há algum tempo. Deus odeia o orgulho. Deus ama o orgulho. Que é isso, Leandro? O ano passado, a gente sabe que o mês de junho, que é esse mês que nós estamos, é um mês do orgulho LGBT, porque tem toda uma história para trás, lá nos Estados Unidos, em um bar, que a polícia foi lá, começaram a bater, tal, etc. E se criou, né, um mês da diversidade, um mês do orgulho. E no ano passado, tem um pastor muito famoso, de uma igreja também muito famosa, que ele fez uma série de ministrações na igreja dele, dizendo que Deus odeia o orgulho. Claro, ele não estava falando do orgulho que nós conhecemos, ele estava diretamente falando do orgulho LGBTQIA+, né? E não para uma igreja, um auditório. Hoje esse pastor está na Flórida, nos Estados Unidos, e para um auditório de mais de 3.000 pessoas. Crianças estavam. E eu fui obrigado a ouvir toda a mensagem dele, porque depois nós fizemos uma série de ministrações aqui. A mensagem dele não era uma mensagem bíblica, era uma mensagem só de ataque, de repúdio, de ódio, de nojo. A mesma mensagem que eu ouvi há mais de 25 anos atrás nas igrejas tradicionais que eu era, ele estava disseminando agora, o ano passado, com toda a evolução, com toda a conquista que a gente tem conquistado, ele fez uma série de ministrações atacando a comunidade LGBT, falando Deus odeia o orgulho. E eu, aqui na Igreja Habitar, eu fiz uma série de ministrações Deus ama o orgulho. Claro, a gente começou fazendo uma diferenciação, porque uma palavra você pode interpretar. O dinheiro é mal? Não. Se você não saber usar o dinheiro, ele acaba sendo mal. O dinheiro não é mal, é o modo que você usa. Qual orgulho? Eu tenho orgulho do meu filho, eu tenho orgulho da minha família, e esse orgulho não é mal. Então, eu quis dizer que o orgulho LGBT não é um orgulho de soberba. A gente tem que diferenciar o orgulho da soberba. E eu usei até um texto, né, que o apóstolo Paulo vai dizer assim, eu não lembro onde está escrito, que o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, para uma igreja: eu tenho orgulho de vocês. O apóstolo Paulo diz: eu tenho orgulho de vocês. Então eu fiz essa diferenciação do orgulho que significa soberba, aquele orgulho que Deus rejeita, e o orgulho de satisfação, de alegria, de ter algo, de conhecer pessoas. E nós fizemos essa série de ministrações que também até saiu no UOL, né? A Igreja Habitar faz uma contrapartida às falas de André Valadão. Ai, acabei falando, né? Faz aí a gente fez uma série de ministrações que foi muito legal, né? A gente trouxe nessa série de ministrações esses textos que são usados
para condenar, a gente explica eles, faz uma hermenêutica, inclusive agora, esse mês também, toda segunda-feira, nós estamos fazendo lives que nós chamamos de teologia inclusiva, para explicar esses textos. Eu acho que com isso nós temos levado paz, conforto para essas pessoas. E nós estamos tirando esses textos de horror da vida das pessoas. Graças a Deus. Bom, a gente sabe que não é só o problema do fundamentalismo religioso, não é só a condenação daqueles que têm um comportamento sexual diferenciado, mas confundem também a missão da igreja com pregação política. Como é que fica isso, na sua opinião? Pregação política no púlpito. Olha, Deus mandou votar nesse aqui, não naquele ali. Como é que fica isso na sua concepção, Leandro? Então, o que aconteceu nessas últimas eleições foi atípico, foi algo que a gente nunca viu na história, e principalmente agora com essa visão da igreja, né? Eu nunca imaginava que eu estaria vivo para ver a políticos nos púlpitos da igreja sendo exaltado, sendo glorificado, sendo venerado dentro de igrejas. A igreja evangélica condena tanta idolatria e a gente viu nesses últimos ministérios de louvor cantando músicas de políticos dentro de culto. Eu não estou falando dentro da igreja em si, dentro de culto. A gente viu que esses políticos se apossaram, dominaram as igrejas, onde as igrejas colocaram políticos dentro dos seus púlpitos, quando a igreja ela deve ser apartidária. A igreja ela não deve ter candidato. Eu nessas próximas eleições vou ter o meu candidato, eu, Leandro, pessoa física, mas eu não posso induzir a minha comunidade de fé, colocar a minha comunidade de fé e dizer, olha, se você não votar como aconteceu, se você não votar nesse candidato, você pode sair da minha igreja. Então, assim, o que a gente viu foi um show de horrores. E esse show de horrores está aí no YouTube para quem quiser ver. Isso aí vai ser uma mancha dentro da igreja evangélica. Ô, Leandro, você é pai de um lindo garoto aí, de 16 anos, o André Luiz, se me permite colocar aqui, André Luiz. Pois é. Vamos falar um pouquinho sobre orientação religiosa. Eu também sou pai, tenho 5 filhos. Qual é a orientação religiosa que você dá para o seu filho, Leandro? E que você, naturalmente, recomenda àqueles que seguem o seu trabalho na Igreja Habitat? Eu sempre costumo falar para os meus filhos que, ainda que o pai dele tá falando algo, né, não estou falando em questão de cuidado, de pai, estou falando religioso. Ele tem que ele mesmo pesquisar, porque Jesus não deve ser imposto, Jesus deve ser recebido. Então, eu tive um encontro com Jesus. Eu amo Jesus desde que eu me conheço por gente. Eu amo seguir a Ele. E esse tem que ser o desejo do meu filho, se for da vontade dele. Então, ele não pode seguir a Cristo porque eu coloquei ele, né? Na realidade, eu tenho 2 filhos. Eu tenho um de 16 anos, que agora está no Hospital de São Paulo fazendo tratamento, e eu tenho também, que é o André Luiz, né? Coincidentemente, né? É o André Luiz, e tem o de 11 anos que chama Vitor, né? Que é o mais espoleta, né? Então eu faço da religiosidade, da espiritualidade dele algo leve, porque para mim foi muito pesado lá atrás. Então eu faço da espiritualidade algo leve. E é isso que eu passo não só para os meus filhos, mas eu passo para a igreja. Porque eu sempre costumo dizer, Afonso, o evangelho significa boas novas, boa notícia. No dia que o evangelho deixar de ser boa notícia, ele deixa de ser evangelho. Então, essa é a função, essa é a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é o amor, é acolher,
é ver o caído. A gente tem imensas histórias nos evangelhos sobre qual atitude deve ser de um discípulo dele, né? Quando ele muda o curso e tem aquele encontro com a mulher samaritana, alguém que era rejeitado pela sociedade, rejeitado pela religião, e Jesus tem um encontro, tem um diálogo com ela, o diálogo mais lindo que a gente pode ver. Jesus tem outros encontros com aquela mulher, a viúva de Naim, né? Que já era viúva, já tinha perdido o marido, e agora perdeu o seu único filho, e Jesus tem um encontro. E você vê que toda vez que Jesus tem um encontro com essas pessoas, traz alegria, traz vida, traz satisfação, traz desejo de estar perto. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela queria estar perto de Jesus. Então, assim, isso deve ser o evangelho, deve ser leve. Por isso que o lema da Igreja Habitar é uma igreja leve, profunda e focada em Jesus. Porque o evangelho deve ser, a nossa espiritualidade deve ser leve. E a nossa espiritualidade, ela não deve ser preconceituosa. Porque assim como lá atrás alguém teve preconceito com a gente, nós não devemos ter preconceitos. Nós não. A igreja aceita os LGBT, mas o restante vai tudo para os quintos dos infernos. Não. Essa semana eu recebi aqui na nossa igreja um grande amigo, o Pai Dinho, né, que ele faz a procissão lá na Penha, e recebi ele aqui, conversei com ele, porque é um tempo, ô Afonso, e eu estar aqui numa TV espírita falando, para mostrar que é um tempo de paz, tem que ser um tempo de respeito, nós temos que nos respeitar, nós temos que nos amar, e eu sempre costumo dizer, Afonso, que quando um terreiro, uma casa de matriz africana, ela é destruída, ela é apedrejada, isso tem que sangrar em mim, isso tem que doer em mim, porque se estão atacando a fé de outras pessoas, é como se estivesse tacando pedra na Igreja Habitar. Sabe por quê, Afonso? Se o antigo governo tivesse ganhado, com certeza a gente não estaria vivendo esse tempo de paz. E as igrejas inclusivas poderiam estar sofrendo essa perseguição. Então, do mesmo jeito que os cultos de matriz africana sofrem perseguição, se o atual governo tivesse ganhado, o antigo governo tivesse ganhado, a pressão contra a comunidade LGBT, as igrejas inclusivas, poderia ter sido bem pior. Então, é um tempo de paz, é um tempo de caminhar, é o tempo de olhar. Eu não estou olhando aqui o médium Afonso, eu estou olhando aqui o ser humano Afonso. O Afonso não está olhando o pastor sênior, não, ele está olhando o Leandro. É isso que deve ser o olhar. Título, eu só uso esse título porque é um título religioso, mas nós somos seres humanos, nós temos que amar, nós temos que acolher, nós temos que ajudar. Quando nós entregamos, Afonso, marmitex aos moradores de rua, nós não fazemos uma troca. Olha, eu oro por você e você ganha um marmitex. Não, isso não é evangelho. Evangelho não é uma troca. Evangelho é entregar, é se doar. A Bíblia diz, um dos maiores mandamentos, eu creio que o espiritismo kardecista também prega muito isso, um dos maiores mandamentos é amar o próximo como a nós mesmos. Então, assim, do mesmo jeito, Afonso, que eu me amo, eu tenho que amar aquela pessoa que está lá fora, independente da religião, da orientação sexual, da classe social. Isso é evangelho. E essa deve ser a mensagem da igreja. Essa deve ser a mensagem daqueles que dizem seguir a Jesus de Nazaré, porque foi essa a mensagem. Jesus, ele foi contra tudo. Afonso, você já viu Jesus destruindo casas, templos de outras religiões? Deus do céu, é inconcebível. Você nunca viu isso, mas você viu ele destruindo a própria casa que chamava a casa do pai dele, né? Leandro Rodrigues, resumindo, os vendilhões do templo que se cuidem. Não sabem o que vem por aí. Bom, no último minuto, temos um minutinho aqui para finalizar o programa. A sua despedida, Leandro, e o convite para que conheçam a Igreja Habitar. É só entrar na internet, colocar lá Igreja Habitar.
aparece 1 milhão de informações. Leandro, sua despedida e olha, parabéns pelo seu trabalho, leve aos companheiros da Igreja Habitar a nossa solidariedade, o nosso respeito, acrescidos da nossa admiração. Afonso, eu que agradeço por essa oportunidade de estar falando com você, essa tarde agradável, nesse bate-papo tão gostoso. Eu fiquei muito feliz pelo convite, por poder participar, e eu só tenho que agradecer, não só ao Afonso, mas a toda a equipe aí e todos aqueles que estarão assistindo. A nossa igreja fica aqui na Rua Assis, 116, próximo ao metrô Barra Funda. E se você quiser conhecer a Igreja Habitar, @IGHabitar, você tanto no Facebook como no Instagram, site da igreja, você tem todas as informações. E você que é um afetivo, né, e quer conhecer um lugar seguro, uma igreja que te acolhe, te aceita como você é, a Igreja Habitar é o seu lugar. O programa Conviver vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Eu sou Paz, eu sou Luz, eu sou Saúde. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Você acompanhou Programa Conviver.